E se uma nação inteira funcionasse como um relógio? Mas olha, não é um relógio qualquer, viu? Um relógio que supostamente marca o tempo profético de Deus para a humanidade inteira. É uma ideia bem provocadora, né? Pois é exatamente essa perspectiva, focada em Israel, que a gente vai desvendar aqui. Certo. Então a metáfora principal é essa. Israel seria o relógio de Deus. A ideia aqui é que os acontecimentos envolvendo essa nação não seriam tipo meras coincidências geopolíticas. Não. Seriam os ponteiros desse relógio, sabe? Indicando exatamente onde a gente está na linha do tempo divina. E mais especificamente num período que a fonte chama de dispensação da graça. Calma, a gente já vai explicar o que é isso. E aí é que a coisa fica interessante. Porque, poxa, como é que uma nação com uma história tão marcada por sofrimento, por perseguição, por dispersão, como é que ela poderia ser a prova viva de um plano divino e mais, ser a chave para o nosso futuro? É exatamente essa lógica que a gente vai seguir passo a passo. Para a gente entender essa interpretação, nosso roteiro vai ter 6 paradas, digamos assim. Primeiro, a gente vai entender essa ideia do relógio profético. Depois, vamos lá na origem de tudo, na promessa abraâmica. A partir daí, a gente vai ver a era da lei, o período de rejeição e dispersão e, o que parece um milagre, o renascimento da nação. E tudo isso para chegar na pergunta final: o que isso quer dizer para o futuro? Ok, primeira parada. Para essa teoria do relógio fazer algum sentido, a gente precisa primeiro pegar a base dela, a estrutura. E a ideia fundamental é que a história não é uma linha reta. Ela é dividida em capítulos, por assim dizer. Períodos diferentes na forma como Deus interage com a humanidade. E o nome técnico para esses capítulos é dispensação. Pensa assim, é como se fosse um período da história com um conjunto de regras específicos, sabe? Uma forma de teste diferente para a humanidade em cada época. Pelo menos é isso que a fonte dessa análise nos diz. E para entender Israel, essa análise foca em 3 grandes dispensações. A primeira é a da promessa, lá com Abraão. A segunda é a da lei, que vem no Monte Sinai. E a terceira, a que estaríamos hoje, é a da graça, que começa, bem, depois da crucificação e vai até o futuro. É dentro desse mapa, digamos, que a história de Israel é lida. Beleza. Agora a gente vai para o começo de tudo mesmo. Lá atrás, na aliança com Abraão. Porque nessa visão, isso não é só uma história antiga. É a fundação. É o tijolo número 1 de toda essa construção. E o que é muito chave aqui são os 4 pilares dessa promessa. Não era só sobre ter muitos descendentes, tipo, ser uma grande nação. Não. A promessa, de acordo com a fonte, ia muito além. Ela falava de um Messias que viria dessa linhagem, falava de uma terra específica como herança para sempre, e do papel desse povo como canal, uma forma de Deus se revelar ao mundo. E tem um detalhe dessa promessa que, segundo a fonte, respinga diretamente na geopolítica de hoje. Aquela parte que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A interpretação aqui é que isso se cumpre ao pé da letra. A fonte chega a fazer umas conexões bem diretas, tipo a perda do Império Britânico com políticas anti-imigração judaica ou o fim do nosso milagre econômico aqui no Brasil com uma postura contra Israel nos anos 70. É uma formação bem forte, convenhamos. Ok, avançando na nossa linha do tempo. Aquela promessa feita a Abraão dá origem a uma nação. E agora, com a nação já formada, entra em cena uma nova dispensação, um novo teste. É a era do Pacto da Lei, lá no Monte Sinai. E aqui a gente tem um ponto de virada nessa história. A interpretação é que a nação de Israel concordou, se comprometeu a seguir um código de leis, mas não conseguiu. E essa falha não é vista como um simples deslize, não. É vista como uma quebra de aliança. E essa quebra, segundo a fonte, foi o que abriu as portas para séculos de dificuldades. E essa dificuldade em cumprir a lei, nessa visão, chega no seu auge, no seu clímax, com um evento específico, a rejeição do Messias. E as consequências disso, dentro dessa leitura profética, seriam o gatilho para um período bem longo e doloroso de dispersão. E essa linha do tempo aqui dá uma dimensão do tamanho desse período. A fonte basicamente conecta pontos da história que estão a séculos de distância um do outro. A queda de Jerusalém lá em 70 d.C., as cruzadas na Idade Média, a Inquisição Espanhola, até chegar ao Holocausto. A ideia é que tudo isso faria parte de um mesmo padrão profético de perseguição e espalhamento pelo mundo. E para amarrar essa ideia, a fonte usa textos bíblicos como este aqui de Levítico.
A tese é que a diáspora, esse espalhamento todo do povo judeu, não foi só uma série de eventos históricos ruins. Foi algo que já estaria previsto, escrito como uma consequência direta daquela quebra de aliança que a gente falou. E aí a história chega na parte que talvez seja mais impressionante de toda essa narrativa. Porque depois de quase 2000 anos de um povo espalhado pelo mundo, acontece uma virada de roteiro. Uma virada que é apresentada não como um evento político, mas como cumprimento milagroso da outra parte da profecia, a de que eles voltariam. 1948. Esse ano é o marco. Dentro dessa lógica, a criação do Estado moderno de Israel não é só mais um evento geopolítico. É o momento em que uma profecia antiga vira notícia de jornal no século XX. É literalmente o renascimento de uma nação que, para todos os efeitos, parecia ter acabado. E as vitórias militares que vieram depois são usadas como evidência. Olha só esse gráfico da Guerra dos 6 Dias, em 67. A diferença no número de perdas é absurda. E, para quem defende essa visão, isso não se explica só com tática militar, não. É apresentado como uma prova de intervenção divina mesmo. Uma história de Davi e Golias, só que com tanques e aviões. E a análise não para nos números. A fonte vai além e menciona relatos de soldados, gente que estava lá e que teria visto coisas, digamos, sobrenaturais, intervenções milagrosas no meio do combate. A conclusão que se tira disso é que essas vitórias seriam humanamente impossíveis, o que, claro, reforçaria a ideia de que existe um plano maior em andamento. Bom, e com isso, a gente chega na nossa parte final. É aqui que a gente vai juntar todas essas peças para tentar responder aquela pergunta lá do começo. Afinal, que horas o tal relógio de Deus está marcando hoje? Então, vamos resumir a lógica toda. A coisa funciona assim. Uma promessa antiga cria uma nação. Essa nação é testada, falha e acaba espalhada pelo mundo. Tudo isso supostamente como já estava previsto. Aí, contra todas as chances, essa mesma nação volta a existir na sua terra original, o que também estaria previsto. A conclusão, portanto, é que a simples existência de Israel hoje seria a prova viva de que esse plano divino nunca parou. E tudo isso nos leva de volta à grande questão que essa análise toda quer propor. Se a gente embarcar nessa premissa de que a história de Israel é de fato um relógio profético, a pergunta que fica no ar, segundo essa visão, não é mais se o relógio existe ou se ele funciona. A pergunta é, olhando para os ponteiros hoje, o que eles estão indicando que vem por aí?